Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filme Confinado, estrelando Anthony Hopkins e o Bill Skarsgård. Um elenco assim muito bacana, muito legal, dois atores que na minha opinião são dois atores fantásticos. Acho que o Anthony Hopkins acho que dispensa comentários, e o Bill Skarsgård, que para ser justo, né, acho que nós podemos dizer que já fez grandes outros filmes, né? Mas nós podemos dizer que tá no começo de carreira e um começo muito interessante, né? Embora tenha uma família aí com o seu pai, Stellan Skarsgård, uma família assim espetacular no mundo do cinema mundialmente conhecido, né? Pra mim ele é um ator muito interessante. Então o filme, ele... Gente, é estranho aqui. Antes da gente começar, eu convido a vocês se inscreverem no canal. Se inscrevam aí, né? Ativem as notificações, deixem o like, comentem o que vocês quiserem também. E lembrando que tem spoilers aqui, né? Aqui já é uma análise crítica do filme e tem bastante... tem spoilers totais aqui no filme. O filme, ele é bem feito. O filme, ele é bem dirigido. Ele é um filme bem feito, ele é um filme bem desenvolvido, só que eu vou explicar, eu vou embasar aqui pra vocês, mas eu acho que no final a conversa não fica tão boa, a história não fica tão boa. Eu acho que no final de tudo, a conclusão final, e eu vou explicar pra vocês, pra mim ele vira um filme pequeno, ele vira uma história pequena, um filme pequeno, mediante a um desenrolar interessante que ele teve. A começar, né, Bill Skarsgård, o personagem do Ed, ele é um bandido, né, um ladrão, ele é um batedor de carteira, um cara que não deu, aparentemente não deu certo na vida, tem uma filha encantadora, tem o seu relacionamento já acabou e ele ainda está deixando muito a desejar como pai, né? Tanto financeiramente falando como sentimentalmente falando. Então ele tá acho que talvez no pior momento da vida dele. E ele rouba, né? O que é uma coisa assim. E o filme vai abordar essa premissa do até que ponto o roubar é certo ou errado mais pra frente, né? Então aí ele se depara com um carro maravilhoso. Fazem a propaganda do carro, né, no filme, um carro assim simplesmente maravilhoso, e aí ele vai ali roubar algo, né, no interior do carro. Ele tá passando pelas ruas desesperado, precisando de dinheiro, com a van dele precisando consertar. Ele vive na rua e o que pintar, pintou. Ele é o tipo de pessoa deplorável, né, que nós na sociedade nós entendemos ser um tipo de pessoa deplorável, um tipo de pessoa que as pessoas têm que ter medo dele, né, que todo mundo, a sociedade tem medo. Ele é uma ameaça, ele é um outlaw, né, um fora da lei, literalmente. E aí ele fica passando a mão nas maçanetas do carro, eis que ele se depara com esse carro de luxo e ele entra no carro. Ele entra e... Só que aí ele se vê confinado, né? Ele tenta sair, não sai mais, ele não tem muito o que roubar ali dentro do carro e tal. Eis de que ele não consegue sair do carro e ele vai perceber que o carro é uma armadilha. Foi uma armadilha pra ele. Aí ele é deparado, né, com o personagem do Anthony Hopkins que chama William. E aí entra aquela voz, né, magnífica, né, do Anthony Hopkins, espetacular, super característica, né? E aí o Anthony Hopkins começa a falar pra ele e o filme vai indo pra um caminho que nós já imaginávamos. Seria um filme de diálogo, reflexão, discussão, né? Vira tudo isso. A trama inteira acontece dentro do carro. É aquilo que eu falo. Geralmente eu gosto de filme assim. Eu gosto, por exemplo, Assalto à 13ª DP com o Ethan Hawke, que ele que o filme logo no começo nos situa de que tudo vai acontecer ali. O Assalto da 13ª DP é isso, com o Ethan Hawke e o Lawrence Fishburne. Tem 16 quadras, que é assim também. Juiz Dredd, que ele vai atrás com o Carl Urban e com a Lena Headey, a do Game of Thrones, que é a Mama lá, do Mama Clan. Eu particularmente gosto de filmes que nos situam de que toda a história, o filme inteiro vai se acontecer em determinado local. Nesse não é diferente. Toda a trama, ele já te situa logo no começo que toda a trama, e assim mesmo, pelo trailer, o filme vai acontecer... pelo trailer e pelo nome, né? Que o filme vai acontecer inteiramente dentro do carro. Então isso eu gosto. São cenas após cenas, né?
o que vai ter a mais ali dentro do carro, porque quando ele reclama, quando ele fala palavrão, ele toma choque. Ele tenta dar um tiro, o carro é blindado. Então tem tudo ali o preparo, né? O carro ele nos surpreende a cada momento. Na verdade, nós já estamos esperando ali a soberania do carro no filme, mas as cenas são interessantes, são bem feitas. A fotografia agrada bastante. A fotografia desse filme me agrada bastante porque ele é um filme bem filmado, ele é um filme bem feito, ele é um filme bem dirigido. Mas a história... E tem as câmeras dentro do carro, né? Então até aí tudo bem. E aí o William vai contando lá, né? O William, que é o Anthony Hopkins, que é um cidadão, né? Um civil, um médico, e tá lá naquela história batida, né? Tentando, querendo, fazendo justiças com as próprias mãos. Ele é um cara muito podre de rico, tem muito dinheiro. Já falou que tentaram já quebrar o carro dele, né? Assaltar ele naquele carro ali 6 vezes. Esse era o 7º, que é o personagem do Eddie, interpretado pelo Bill Skarsgård. Era a 7ª vez. E ele aí vai começando, entrando na discussão, né? É um cara que... O Anthony Hopkins é um cara... dentro da lei, é uma pessoa querendo viver, um médico querendo viver, e sempre que ele teve interações com criminosos, ele, além dele se dar mal, a lei não deu a devida punição, né? A lei não, ele perdeu a filha por causa disso, a esposa não tem mais esposa, não tem mais a filha ele perdeu porque invadiram o apartamento dela. Mataram ela na frente dele e agora é o carro. Então ele tá em um câncer terminal, ele já não tem mais o que perder, tem dinheiro ilimitado, resolve fazer justiças com as próprias mãos. Aí ele se depara com o personagem do Eddie, que é um criminoso, que é um fora da lei, uma pessoa que para nós deplorável, né? Tudo o que faz para sobreviver. Só que o Ed entra aquela questão que é muito complexa, que é muito delicada, e aqui eu não sei nem comentar direito, porque assim, para analisar o filme eu sei falar para vocês todas as questões técnicas do filme, eu sei, a gente consegue discutir isso aqui e conversar sobre isso. Agora, o filme ele entra numa questão como é que eu vou falar isso? O filme ele entra numa questão de... Ele tem um motivo. O Ed tem um motivo para cometer os crimes que ele cometeu. É aquela coisa. Eu tava assistindo um filme com a minha mãe e eu falei assim... existe o roubo pequeno e o roubo grande? Existe o crime pequeno e o crime grande? Porque o filme ele nos traz, né? Ele nos faz envolver com a história do Eddie e do ladrão. E aí você fica. O filme acaba. Em um certo momento ele nos remete a torcer pelo ladrão, torcer pelo bandido que entendeu que era errado roubar e que quer ter um resgate de pai com a filha. Ele se liga em tudo que ele está fazendo de errado na vida dele. Então, é uma história, é uma discussão muito complexa, muito complicado. Muito complicada. Eles vão, por um determinado momento, na questão do sistema, da sociedade. A gente sabe como a banda toca, né? Em relação a deixar... tráfico, a gente sabe, né, porque a forma como o sistema funciona, como é interessante pro pessoal da alta cúpula, digamos assim, pro pessoal lá de cima, pros grandes governantes, né, pra quem manda mesmo nos países capitalistas ou de qualquer regime, a gente sabe como funciona. Eles deixam rolar mesmo para aumentar o bolso. Por mais feio que seja, por mais grosseiro que seja tudo isso, por mais que seja feia a realidade, é de propósito. A gente sabe que em um determinado momento criam-se traficantes, bandidos, contrabandistas, tudo de propósito. Tudo de propósito que é pra situação continuar do jeito que está. Porque, obviamente, tem gente lá em cima ganhando. A gente sabe disso, isso é o mais batido possível. Só que o filme, ele traz isso. Ele traz isso no nível mais baixo aqui, interpretado pelo personagem do Eddie, que é super carismático, que é o Bill Skarsgård, que não tem como não gostar, não tem como se afeiçoar por ele. Na verdade, é Bill Skarsgård e Anthony Hopkins, né? Anthony Hopkins, ele participa pouco, participa muito mais pela voz. Só que é uma questão muito delicada que eu tô trazendo isso aqui pra vocês, mas talvez eu nem saiba analisar, eu nem sei falar sobre isso. O que tá certo, o que tá errado? Porque ele fala,
O bandido fala, você é o verdadeiro criminoso, eu fui meio que obrigado a fazer isso, eu não tenho como, ele precisava de US$ 500 para liberar a van dele, para voltar a fazer algumas coisas, só que ele é da rua, ele sobrevive na rua e ele faz o que ele faz. Aí ele fala, você é médico, e como é que você conseguiu virar médico? Foi seu pai que te bancou pra você virar médico? Aí eles ficam nessa discussão de meritocracia, sim ou não, e de até que ponto quem está certo ou quem está errado. Ele teve, o cara que ficou rico, que é médico, foram só méritos dele ou ele estava em uma situação privilegiada do que mais do que 99%, 98% da população mundial? Porque nós conhecemos a desigualdade, a discrepância social. Então o filme ele traz isso. Eu acho muito delicado abordar esse tema, porque aí mostra que os crimes cometidos por aquela pessoa podem ser revistos, tem uma redenção, uma segunda chance. O filme ele traz essa discussão, ele traz isso. Para mim, algo muito batido. No geral, é aquilo que eu falei. O filme ele não é bom, não é um filme péssimo, não é horroroso, não. O filme ele é ok, mas ele é óbvio e ele no final para mim ele não é bom porque ele é mais do mesmo, traz uma questão bem batidinha. Parece que o filme ele, no final de tudo, parece que o filme só foi feito para ter a propaganda do carro. Não vou falar o nome do carro, obviamente, porque eu só vou falar se me mandarem um aqui na minha casa. Tô brincando, tô brincando. O carro é maravilhoso, o carro é deslumbrante. E aí, o que mais dá pra falar disso aí? Então, todas essas conversas que são interessantes em algum momento, para mim são batidas. Para mim é uma discussão batida. Eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco pelo nível de produção. Claro que é um filme relativamente ok em termos de produção e que eles tentam sim explorar o roteiro e as falas. Ele tenta explorar bastante isso. O filme ele não fica sendo um filme ilógico. Tem dois monstros, né? O Anthony Hopkins, eu não vou nem falar o que significa esse cara para o mundo do cinema, um monstro sagrado. E o Bill, gosto muito do Bill. Acho ele muito bom ator, acho que ele tem uma carreira espetacular, me agrada bastante vê-lo na tela. Sabe quando você vê que o ator ele é bom, que ele tem coisa pra te entregar, que ele não tá ali sendo um paspalhão? Então tem bastante elementos favoráveis em relação a esse filme, mas é um filme. Ele acaba sendo um filme óbvio, um filme pequeno, um filme. Quer saber o final? Eu falei que tinha spoilers, né? No final ele acaba. É aquilo que eu comentei com a minha mãe, né? Ele acaba conseguindo sabotar o carro quando o Anthony Hopkins está no carro. Aí eles acabam, né, caindo em um penhasco e ele acaba sobrevivendo. O que nós já imaginávamos, né? Porque entre uma história, uma trama muito pesada da filha do Anthony Hopkins que ele perdeu e o Ed também tinha uma filha. Então fica um resgate de pai pra filha. E além disso, um resgate na questão humana do ladrão, né, do bandido. Então é óbvio, né? O final é óbvio. E uma questão interessante, eu até comentei, né? Quando eu assisti com a minha mãe, eu até comentei com ela. Falei, esse aí não rouba nunca mais. Porque ele acaba passando uma tortura, ele acaba passando um grande terror dentro do carro no momento em que ele fica confinado. Acho que foram 4 ou 5 dias que ele ficou confinado dentro do carro. E aí ele bebeu xixi e tal. O filme, ele, dentro da proposta dele, ele é bem lógico. Ele é bem ok. Eu esperava algo muito pior. Mas no final de tudo, gente, no final de tudo é um filme pequeno, é um filme esquecível. Roteiro, ok. Direção bem legal. Atores espetaculares, mas uma história batida, não é surpreendente. Uma questão que é falado hoje em dia, mas não vai surpreender. É aquela coisa que eu assisti e não saí tão. Eu não saio tão satisfeito. Assisti, tipo. Sabe o que me pega nesse filme? Sabe por que eu tô falando que ele não é bom? Porque eu fiz essa pergunta: ele é bom ou ele é ruim? Eu fiquei. É bom. É bom ou é ruim? O filme, galera. O filme, quando ele é bom mesmo. Quando o filme é bom, tipo A Origem. Tipo Gladiador 1. O filme, quando ele é bom e a gente não fica na dúvida. É por isso que, pra mim, esse filme, O Confinado, não é tão bom. Eu tô certo ou tô errado, galera? Deixa a opinião de vocês, quem quiser deixar aí nos comentários. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem o like. Obrigado e até a próxima.